Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiros! Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro Especial Expo Direto Cotrijal 2026. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2026, e o nosso programa tem o oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Nosso programa tem José Carlos Roque e Christian Ortiz na produção, Giorgio Brum e Rafael Baldez na mesa de áudio. As externas de Ivan Barreto. As gravações de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. Coordenação de central é de Guilherme Silveira. A gerência de jornalismo é de Rafael Sequim. Direção-geral de Claudinei Girotti. Edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. A abertura da Expo Direto de Não Me Toque é o nosso primeiro assunto do Guaíba Agro desta terça-feira. Como acontece em cada edição, a Cotrijal presta homenagem a pessoas que de alguma forma colaboraram com a feira ao longo de sua história. Em 2026, o novo integrante da Calçada da Fama é o deputado federal Pedro Westphalen Correia, que falou ao Guaíba Agro sobre a iniciativa da cooperativa. Sandro, quero, através da Guaíba, externar minha emoção. 6 mandatos de federal, 50 anos de medicina, várias homenagens do Brasil inteiro, reconhecimento dele que fez, na pesquisa clínica, na área de saúde, de uma maneira geral, na construção do sistema sindical hospitalar. Mas nesse meu primeiro mandato, trabalhando pela securitização, pelos transgênicos, de maneira silenciosa, secretarias com o meu estilo, com resultados. Hoje nós temos uma grande feira aqui. Mas eu tive a oportunidade de ajudar no passado já aqui, como secretário de Transportes, recuperando toda a malha rodoviária, potencializando a estrada entre Carazinho e Não Me Toque, criando, quando secretário do governador Sartori, o projeto de inversão regional, que hoje faz com que o mundo inteiro venha para fast food de avião. Então são todas estruturas que minimizam o custo do produtor rural. Também começamos a recuperação das hidrovias do Rio Grande do Sul. E quando o Ney Mânica, há 2 anos atrás, me procurou, querendo fazer uma reunião com a bancada federal, para ter 2 meses e meio para poder ampliar essa feira, eu vou até Não Me Toque. Não Me Toque não precisa Brasília. Eu vim aqui, toda a região, conheço muito bem a importância de, nesses 6 dias, há mais de 20 anos, se baliza o que vai acontecer no agronegócio do Brasil e no mundo. Aqui, de segunda a sexta, nós temos seminários, temos discussões políticas, temos exposição de setor metalmecânico, de cultivares, do que é de mais moderno, em fertilizantes, enfim, patrocinadores, a imprensa toda, vocês presentes aqui, dimensionam o que é esse momento. Está na Calçada da Fama, ao lado de pessoas da mais alta qualidade e expressão nacional. Te confesso que todas as homenagens, essa homenagem vai no patamar das mais altas homenagens que eu tive durante minha longa vida pública. Obrigado, deputado, parabéns. E durante a abertura da Expo Direto, houve manifestação de produtores rurais que enfrentam o endividamento agrícola. O vice-governador Gabriel Souza comentou sobre o ato e projetou investimentos na área de irrigação. Manifestações pacíficas, respeitosas, mas firmes e mostrando exatamente um dilema, né, da vida dos gaúchos, né, porque o agro, se tem problema, é problema no campo, mas também na cidade. E hoje nós temos um problema gravíssimo de financiamento das próximas lavouras, de endividamento do produtor, taxa de juros altíssima, todas as medidas a gente é grato que o governo federal já fez, mas ainda são insuficientes. Então precisamos sim mais. O Rio Grande do Sul indo mal na economia
economia, em especial do primário, ele deixa o Brasil mal também. Não é bom para o Brasil. Se alguém acha que nós temos um país diferente aqui do Brasil, está errado, né? Nós temos uma situação diferente do Brasil na medida em que aqui nós temos mais recorrência dos eventos climáticos. Não acontece isso no Mato Grosso do Sul, lá no Mato Piba, no norte do país. Acontece aqui. Então, se acontece aqui, tem que ter um tratamento especialíssimo para o produtor gaúcho, que aliás já foi até realizado algo parecido na década de 90, por que não replicar agora, não é verdade? E a pressão ao Congresso para aprovar a securitização? Quarta-feira, 9 horas da manhã, audiência marcada com o presidente do Senado, o governador Eduardo Leite, acompanhado do presidente da Farsul, da FETAG e outros líderes do agronegócio gaúcho, estarão lá para aumentar a pressão para que o presidente Davi Alcolumbre entenda realmente a urgência de pautar esse projeto e encaminhar para o plenário. Passa por aí também o investimento no novo programa de irrigação? Não, são coisas diferentes. Né? Eu vou tratar, espero que como governador do estado ano que vem, se não for eu, espero que o próximo faça isso, que é o pedido da prorrogação do Funrigs, que o Funrigs termina em março do ano que vem, 2027. Então precisamos mais tempo do Funrigs, que é bom para o Brasil, claro. nos deixar usar o recurso da dívida, ao invés de passar para a União, a gente utiliza com o nosso produtor para ele aumentar a produtividade, aumenta a economia nacional, é bom para todo mundo. Guaíba Agro na Expo Direto 2026, aqui na Metoque, capital nacional da agricultura de precisão. A gente está aqui com José Kleber de Souza, que é o superintendente regional do Ministério da Agricultura. Expectativa para mais uma Expo Direto? Expectativa positiva, né? Sabemos que temos algumas frustrações localizadas, né? Algo que confirma a previsão que o nosso Instituto Nacional de Meteorologia, o setor de climatologia da Embrapa já havia proposto e nós havíamos divulgado lá ainda no mês de novembro, mas ainda assim será uma safra maior, que é de 2025, e também finalizando aí a etapa de implementação do aporte de recursos, mais um volume de recursos que foi viabilizado pelo governo federal através da medida provisória anunciada pelo ministro da Agricultura lá na Expo Inter. Né? Infelizmente se aplicou aquém do volume disponibilizado, né? Foram 7 bilhões e o governo federal disponibilizou 12 bilhões, isso para recursos controlados, mas também houve um volume significativo de aplicação de recursos a juros livres. Né? Por exemplo, o Banco do Brasil mesmo aplicou, foi o maior agente, né, nesse processo, aplicou na linha de recursos controlados em torno de 3 bilhões e meio, mas em recursos livres aplicou 32 bilhões. Né? Então um aporte bastante significativo dessas medidas que foram viabilizadas pela medida provisória anunciada pelo ministro lá na Expo Inter. E isso demonstra para nós do governo federal, e o que a gente vem ratificar aqui, é a disposição do governo federal de seguir trabalhando, né? Ao longo desses 3 anos, todos os recursos que foram viabilizados para auxiliar os agricultores foram recursos implementados, disponibilizados do orçamento federal e foram disponibilizados por medida provisória editada pelo presidente Lula, demonstrando um comprometimento do presidente Lula, do ministro Carlos Fávaro, com o apoio à reconstrução da agropecuária gaúcha. Entendemos também que essas medidas são necessárias, mas não são suficientes. Há que se discutir porque nós viemos recorrentemente tendo problemas. E aí nós acionamos uma outra estrutura do governo federal, que é a estrutura da Embrapa, da pesquisa agropecuária, que já tem tecnologias que permitem que os agricultores reduzam o impacto do clima na frustração. Se essas medidas fossem implementadas, permitiria que os agricultores reduzissem até 40% as suas perdas. Então a nossa expectativa é vir aqui, ratificar o comprometimento do governo federal, dizer que nós vamos continuar discutindo com as representações, verificar aquelas medidas de crédito, de seguro, que ainda precisam ser ajustadas, mas também destacar que há necessidade de nós promovermos mudanças nos sistemas de produção agropecuária, porque o nosso clima mudou, as condições climáticas são outras. Então,
temos uma expectativa positiva e a consciência de muito trabalho pela frente e também a consciência tranquila de que trabalhamos bastante e seguiremos trabalhando. Embrapa, que representa, não é, o Ministério da Agricultura aqui no parque, como em todas as feiras, não é, Zé? Sim, especialmente aqui a Embrapa Trigo, mas aqui se fazem presente os nossos 400 do Rio Grande do Sul. Nós temos o centro clima temperado, uva e vinho, a Pecuária Sul de Bagé e aqui de Trigo de Passo Fundo. Também temos a representação da Embrapa Soja, que é lá em Londrina, mas que tem um trabalho relevante, coordenado, articulado. E nesse processo de recuperação e de mudança do perfil tecnológico da produção agropecuária, nós conseguimos um trabalho coordenado dos 7 centros do Sul. Nós temos os 4 do Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem um, né, que é o de suínos e aves, também são cadeias importantes e que se abastecem da soja, do milho, enfim, que são produzidos, né, pelos agricultores. E temos lá no Paraná a soja, que eu já citei, mas também a Florestas, que é uma outra cadeia importante, produz muita produção, muita informação tecnológica para a erva mate, né, para o setor de madeira. Exatamente. Né? Então esses centros continuam trabalhando, apoiando aqui a recuperação do Rio Grande do Sul e produzindo informação, conhecimento científico e tecnológico para essa mudança do setor agropecuário. Obrigado, José Kleber, representando nosso Ministério da Agricultura. Prazer estar com vocês, bom trabalho. Da mesma forma, Expo Direto 2026 e a cobertura Guaíba Agro, aqui em Não Me Toque. Estamos apresentando Guaíba Agro. Estamos retornando agora com o segundo bloco do nosso programa desta terça-feira, dia 10 de março, no Guaíba Agro Especial Expo Direto, em nome do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E o Guaíba Agro recebe aqui na casa da Rádio Guaíba, na Expo Direto, Cotrijal, Não Me Toque, capital nacional da agricultura de precisão, o diretor executivo do SINDAG, o Sindicato da Aviação Agrícola, Gabriel Colli. Seja bem-vindo aqui à nossa casa da Rádio Guaíba. Obrigado, Sandro. Obrigado à Rádio Guaíba sempre por nos dar esse espaço, essa oportunidade de poder falar aí sobre tecnologia, sobre os desafios que a gente tem no nosso agro gaúcho por aqui. Uma rápida caminhada aqui, não é, pelos estandes, pelos pavilhões, a gente já viu os drones, não é, que fazem parte, estão no guarda-chuva do SINDAG, não é? É uma oferta interessante aqui, né, em Não Me Toque. Exatamente, lembro que a gente estava aqui ano passado, exatamente há um ano, a gente falava sobre isso, sobre como estava crescendo. E olhando a feira esse ano, essa rápida caminhada, como você mencionou aqui, já dá para ver que cresceu e muito. Então, um dos estandes que eu observei aqui, das grandes máquinas, não há nenhum que não tenha drone. Então, significa que a tecnologia já foi inserida no processo aí de toda essa indústria de máquinas do agronegócio. Ainda no ano passado, a gente falava sobre uma preocupação do setor, né, com os equipamentos que são regularizados, não é? Que tem exatamente a chancela da ANAC, passou tudo certinho. Melhorou esse cenário do ano passado para cá? Continuamos com o desafio para poder melhorar. Eu digo que melhorou porque foi o ano que mais se registrou drones no Brasil. Perfeito. Então a gente cresceu bastante, a gente passou de 10 mil drones regularizados. Porém, nós temos mais de 40 mil drones de pulverização. Então nós ainda temos aí pelo menos 30 mil drones para regularizar. Aqui quando eu estou falando de drones, são os drones de pulverização. E 2025 foi o ano que mais cresceu também. O número de equipamentos que chegaram de fora do Brasil foi absurdamente grande. E esse ano a expectativa é que seja da mesma forma, até porque mais marcas entraram no mercado. Então segue esse desafio, segue esse trabalho, por isso esse espaço aqui da rádio é fundamental para que todo mundo saiba. Existe uma regulamentação e ela tem que ser cumprida. Então vamos fazer um serviço aqui. Gabriel, aquele visitante, o produtor que está vindo aqui para Expo Direto nessa semana, está interessado em adquirir um drone, o que ele deve fazer? Qual é a atenção que ele deve ter? Um detalhe que a gente sempre fala, o drone é uma ótima ferramenta, começa por aí, a ferramenta que pode ajudar muito a nossa propriedade rural a ser mais eficiente, que não amassa, enfim, tem uma série
de questões nas pulverizações, mas o que ele tem que saber? Que para ele ter um drone, ele vai precisar que alguém faça o receituário agronômico, por exemplo. Precisa de um agrônomo que faça o receituário agronômico, ele precisa que esse drone seja registrado no CISANT, que é um sistema da ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil. Por que na ANAC? Porque é espaço aéreo, é pulverização aérea. Um drone pode fechar o aeroporto, como já aconteceu, por exemplo, várias vezes. Então, essa é a premissa básica, que todas as operações, sem exceção, elas precisam ser planejadas e elas geram um relatório. Esse relatório vai ao Ministério da Agricultura mensalmente, esse produtor tem que enviar. Então, são algumas coisas que ele tem que saber. Isso é só o começo. Tem uma lista gigante. Então, no cenário federal é isso. É a ANAC e o Ministério da Agricultura, ele tem que ter atenção a isso. Não é o CPF dele que vai ser cruzado e em algum momento ele vai receber uma notificação lá no e-mail dele ou no WhatsApp dele de que ele não está cumprindo alguma coisa. Então é importante, quando ele for comprar, que ele se dê conta disso. Comprou o drone, que bom que comprou, mas que faça esse processo de organização e de regularização desse drone. Qual é a origem destes drones que estão sendo comercializados aqui na Expo Direto? Já temos algum produto nacional, Gabriel? Nacional muito pouco. Todos que eu passei aqui na feira, que eu vi, todos importados, todos chineses. Nós temos as marcas brasileiras em cima deles, mas a fabricação é chinesa. Então hoje, como que a nossa indústria nacional está se virando para tentar competir com o chinês? É importar o drone chinês, importar as peças, montar aqui e colocar a sua marca em cima. Então, basicamente hoje 98, 99% do mercado ele é chinês. Alguns já com a marca brasileira, mas o fabricante continua sendo chinês, que realmente eles estão muito competitivos. É difícil competir com a China. Tá bem. Vamos falar da aviação agrícola tradicional, porque essa região começou no Brasil, no Rio Grande do Sul, por Pelotas, não é, Gabriel? Mas aqui essa é uma região que também sempre fomentou, menos eu acho que nos últimos anos, mas também sempre foi uma região importante para a aviação agrícola, não é? Região muito importante, uma região que na década de 70, 80 se produziu muito trigo, né? Considerada a região do trigo, e o trigo produzido aí com o uso dos aviões agrícolas. Com o passar do tempo, reduziu um pouco esse uso. Muitas empresas de aviação migraram lá para o sul do estado para trabalhar com arroz, que é onde começou a aviação. Muitas foram para o norte, para o centro-oeste do Brasil, né? Junto aí com os gaúchos que foram lá abrir terra no Mato Grosso, Tocantins, Bahia, levaram as empresas de aviação junto. É uma região que voltou a crescer agora. Hoje nós temos um grande polo de aviação agrícola, é Cruz Alta. Cruz Alta que atende hoje até Ibirubá, até Passo Fundo, até Erechim, pegando essa grande região aqui. 2025, ano importante para a aviação gaúcha, ela voltou a crescer. Eram 8 anos estagnados. 2025 voltou a crescer o número de aviões. Então a gente voltou a dar sinais de crescimento. Voltamos a animar a nossa atividade, agora entrando aí canola, outras culturas aqui no norte do estado também, próprio soja, né? Tendo uma tecnologia cada vez mais avançada, a aviação ela voltou a crescer de forma bem expressiva aqui na nossa região. E carinata é uma também novidade que inclusive pode se tornar um próprio combustível, né, para a aviação agrícola, não é? Estamos olhando isso com muito bons olhos, até porque a gente tem hoje 35% da frota movida a etanol de aviões agrícolas. Então, tudo quanto é novidade, quando a gente fala em geração de combustível, nos interessa, porque hoje 60% do custo de qualquer voo aeroagrícola é o combustível. Então, tudo que a gente puder olhar para isso, de alguma forma economizar, otimizar, é interessante. Você falou da carinata, a gente está olhando com bons olhos também etanol do arroz, que é um debate que começa a ganhar força no Rio Grande do Sul, nós temos a inauguração da usina lá em Santiago, né, com etanol também. Tem uma usina sendo construída aqui em Passo Fundo, vai ter em Cruz Alta. Então tem esse movimento que começa a colocar o Rio Grande do Sul de volta no trilho do crescimento. Nos anima muito isso. É bom para a própria aviação, né, porque abre mais mercado, retoma, né, para fazer a pulverização. E é bom também daqui a pouco para abastecer as próprias aeronaves, não é? Exatamente, para que a gente trabalhe nessa cultura, para abastecer as aeronaves, para gerar emprego, para ter mais pessoas envolvidas na atividade. A gente precisa industrializar mais o que a gente faz. Então, tudo que a gente puder fazer nesse ambiente nos interessa e como você falou muito bem, é muito comum hoje no interior do estado de São Paulo, por exemplo, as empresas de aviação, elas fazem a pulverização da cana. Isso. E o próprio combustível gerado abastece a aeronave. É o que a gente quer. Imagina um dia poder viver aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, daqui a pouco voar sobre uma lavoura de arroz movido a etanol de arroz. Essa é uma das possibilidades. Exatamente. Esse é um desejo, essa é uma expectativa que a gente tem até para agregar mais renda para todo mundo. E para ter o que a gente chama de economia circular, que o recurso fique aqui na região. Porque quando a gente fala em produzir soja, por exemplo, e mandar tudo para a China, que bom que a gente está vendendo. Só que a grande geração de
de divisas, de dinheiro, acaba não ficando aqui. Então, se a gente conseguir ter a indústria aqui e o combustível ficar aqui, é bom para todo mundo. Perfeito. Qual é a agenda do SINDAG durante esses dias de Expo Direto aqui? Nós vamos estar aqui participando do Fórum do Milho, do Fórum da Soja. A gente tem uma expectativa muito grande também lá com a Arena Digital, em função dos próprios drones, né, dessa questão da agricultura de precisão. Então a gente precisa acompanhar tudo isso. Até como a aviação entra em praticamente tudo, nós temos uma agenda muito pesada dentro do nosso ambiente aqui, além de acompanhar também as instituições de ensino, porque a gente está fazendo um trabalho hoje muito perto das instituições, que é na formação lá dos agrônomos, por exemplo, né, que estão chegando na ponta hoje com baixo conhecimento sobre tecnologia de aplicação. Então a gente já está fazendo essas aproximações anteriores para que eles possam ter um nível de informação diferenciada durante a sua formação. Então a nossa agenda se resume a participar da programação das grandes culturas que estão aqui dentro da Expo Direto. Perfeito. Tua última participação, não é, na Rádio Guaíba, na editoria de Agro, foi a respeito de um caso que chamou a atenção, não é, de um produtor lá do Pará, lá no norte do país, que ilegalmente, clandestinamente, não sei quais dos termos são melhores, são mais apropriados para isso, enfim, entrou dentro de um drone agrícola, fez um voo, o que, né, é errado. E vocês entraram, não é, na justiça. Que desdobramento tivemos desde então? O principal é que a pessoa envolvida se deu conta do erro que cometeu, né, que é um jovem, menor de idade inclusive, talvez no auge da sua emoção, de criar um vídeo que, usando o termo de hoje, né, viralizasse na rede social. Ele conseguiu isso, né, viralizou. Mas para o mal, né? Mas para o mal, infelizmente. A parte boa de tudo isso, ele se conscientizou, nos pediu ajuda e agora nós já o matriculamos no curso de operador de drones. Ele vai fazer o curso. Ele não pode fazer ainda porque ele é menor de idade. Então ele vai fazer os cursos básicos de agrotóxicos, de defensivos, da parte biológica, da parte de manutenção, para que quando ele fizer 18 anos, que é o ano que vem, ele poder fazer a formação e ser um operador legal de drones, inclusive poder mostrar para outros jovens, olha, tem um jeito legal de fazer isso. Então estamos felizes com o desdobramento até agora, que realmente o nome dele é Hudson, né, que o Hudson possa inspirar outros pela parte boa, que a gente possa voltar aqui na Expo Direto do ano que vem e contar essa história. Olha, ele fez o curso e hoje ele nos ajuda a disseminar as boas partes, quem sabe ser entrevistado por você aí, contando, né, dessa má experiência dele no começo, mas se transformou em algo tão legal até agora. Bom, acho que vale esse recado até para encaminhar o nosso encerramento, para todos que estão nos ouvindo, né, que se interessaram, porque hoje um operador de drone é uma profissão, não é, Gabriel? Exatamente, uma profissão que tem risco, uma profissão que tem responsabilidade, uma profissão que precisa respeitar um conjunto de normas que você está ali trabalhando, primeiro, com espaço aéreo, segundo, com produtos químicos ou biológicos, tem a questão ambiental, então você precisa cuidar de tudo isso antes que você daqui a pouco possa vir a cometer um crime ambiental. Perfeito. Para encerrar, agora também para aquele que está ouvindo a gente, que quer se tornar um piloto de aviação agrícola, de avião, de aeronave, qual é o caminho que ele deve tomar? Primeiro, fazer o curso de piloto privado. Ele pode procurar em qualquer clube na região que ele esteja. Aqui pertinho nós temos o Aeroclube de Carazinho, o Aeroclube de Passo Fundo. Ele faz o seu curso lá de piloto privado, faz as suas horas de voo, depois faz o curso de piloto comercial. Quando ele tiver 370 horas de voo, ele pode fazer o curso de piloto agrícola. Aí tem uma novidade, que esperamos poder contar aqui o quanto antes, o detalhe dela, mas nós vamos ter um curso de piloto agrícola em Porto Alegre. Nós já temos aí a pré-autorização da ANAC, que é um curso protocolado pela gente, pelo Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, que está dentro do SINDAG hoje. Estamos aí só aguardando alguns detalhes finais para que a gente possa ter aí, pela primeira vez na história, numa capital, e no caso vai ser Porto Alegre, o curso de piloto agrícola. Se você quiser fazer, vai ficar fácil. Né? Trabalha aí no grupo, na rádio, nos intervalos, vai lá fazer o curso para ser piloto agrícola. Qual é o tamanho da nossa frota no Rio Grande do Sul, no Brasil, e o posicionamento do país no universo global? Chegamos agora em 2.900 aeronaves no Brasil, o que nos coloca na segunda maior frota do mundo. A primeira é Estados Unidos, com 3.500, mas nós estamos chegando perto. Em 3 anos a gente deve alcançar eles, porque eles não estão crescendo, estão ficando no mesmo número. Rio Grande do Sul tem 398, é o segundo maior do Brasil. Primeiro é Mato Grosso, com 850, depois Rio Grande do Sul com 398. Nós voltamos a crescer em 2025. Estas quase 400 aeronaves agrícolas aqui do Rio Grande do Sul são de propriedades particulares de produtores rurais ou são de empresas e esses produtores que locam, utilizam desses serviços?
Das 400 aeronaves, arredondando o número aqui, 10% são produtores rurais que têm para a sua própria fazenda e 90% são empresas que prestam serviço para produtores rurais. Perfeito. Caríssimo Gabriel Colli, diretor executivo do SINDAC, Sindicato da Aviação Agrícola, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A gente fica aqui e retorna à tarde, a partir das 3 horas, no Conexão Especial. E amanhã, às 5h30 da manhã, com mais um Guaíba Agro. Até lá e um forte abraço. Você ouviu Guaíba Agro.